Se tiver algum refletor aqui, tá? E quiser comentar se você é um refletor ou se você tem algum parente refletor, vive com refletor, um amigo refletor, qualquer pessoa. Eu tenho uma irmã refletora, inclusive eu gostaria de trazê-la aqui para falar um pouco com a gente, mas ela tá grávida, então ela não tá muito, né, disposta para estar até esse horário. E para quem não viu os outros vídeos que eu falei sobre o desenho humano, né, que eu falei dos outros tipos, eu tenho os 4 tipos na minha família, tá? Na minha família, eu e os meus irmãos. E isso é algo muito curioso, porque me dá a oportunidade de eu, além de estudar, né, de experimentar no meu próprio processo, né, de descondicionamento celular, já há 6 anos que eu tô nesse caminho do desenho humano, ver também, né, como é que é sentir esse condicionamento dos outros tipos. Então, eu tive, assim como todo projetor, né, sempre achei que eu era uma geradora e manifestadora também, porque eu saía iniciando as coisas. Então, os meus pais são geradores, a minha irmã é manifestadora, a minha outra irmã é geradora manifestante, meu irmão é projetor, eu sou projetora, e a minha irmã mais velha, né, eu sou a segunda, junto com os meus pais, né, a minha irmã mais velha, ela é a refletora. E eu preparei um material, eu demorei até um pouco para falar sobre o refletor, porque há muitas distorções, né, quando a gente vê os 4 tipos, por conta do refletor ser todo, né, aberto, não ter nenhuma definição, não ter nenhum centro definido. Então, muitas pessoas acabam, às vezes, pensando, né, que o refletor, ele é mais fraco. Ele é mais fraco ou é menos capaz, né, do que os outros tipos, ou que o trabalho do refletor tenha que ser um trabalho, né, muito diferente. E eu vou trazer alguns esclarecimentos, tá? Gente, na verdade, todos os tipos, né, todos os tipos vão trabalhar, até mesmo o refletor, principalmente no meio corporativo, né? O problema maior na hierarquia dos tipos é que os papéis que a gente está assumindo, né? É isso que o desenho humano ele traz, que cada tipo tem um papel que biologicamente o corpo ele desenvolve de forma natural, que não há muito esforço. Obviamente a gente vai sim estudar, a gente precisa, né? A gente está aqui para isso, para ter conhecimento técnico. Entretanto, cada tipo, né? O nosso corpo ele nasce com essa mecânica, né? Nasce com esse GPS, né? E papéis que a gente veio desenvolver e que a gente vai alinhar naturalmente, em que a vida vai acontecendo sem resistência. Mas para isso, né, nós não podemos tomar decisões mentais, que é isso que o desenho humano, ele é tudo sobre como a gente aprender a escutar nossa autoridade interna, nossa estratégia, né, e para onde quer ir. E os papéis que a gente veio desenvolver também. Não tomar decisões, fazer isso, fazer aquilo, para tentar consertar isso ou aquilo, se é algo que a gente não é. Seja lá por qual motivo. Por dinheiro, seja lá o que for, né? Então eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui, tá? Que seria o mundo ideal. O meu ficou um pouco cortado, tá, gente? Eu errei no tamanho aqui. Ficou um pouco cortado ali, mas, tá? É só pra gente entender aqui de uma forma mais visual, tá? O que seria o mundo ideal quando a gente fala dos tipos trabalhando em conjunto. Trabalhando em conjunto, tá? Não que os outros tipos não vão ter o seu papel na sociedade, ter um trabalho que eles vão realizar fisicamente. Só que a forma como os tipos não energéticos e os manifestadores, né, vão realizar esse trabalho na matéria
é diferente do que 70% da humanidade. Então a gente vê lá na hierarquia, né, os projetores. Ai, tá errado. Os projetores, desculpa. Os manifestadores estão ali embaixo. Então vocês veem que amarelo, né, lá embaixo, em amarelo, estão os manifestadores. Então, quem são os tipos manifestadores? São os 10%, né, da humanidade que trazem o início, o fogo. Então, os manifestadores, eles dão ignição às coisas. O papel deles é iniciar. Então, eles são os inovadores. Em termos de profissão, que eu acredito que bastante gente que está aqui, né, tá em busca, né, de esse alinhamento profissional, né, de gastar cada vez menos energia se sacrificando, prosperar sendo quem você é. Essa é a proposta do Trabalhadores do Futuro e a minha missão também com o desenho humano. Então, quando a gente vê aqui, tá, os manifestadores, que são 8, 10% da humanidade, tá, o papel deles é trazer esse fogo, é iniciar, colocar as coisas em funcionamento. Aí, para os lados, a gente vê a maioria, que são os geradores. Então, a gente tem 37% da humanidade de geradores clássicos e 33% dos geradores manifestantes. Ambos, né, estão aqui para mover as coisas adiante, para fazer, para concretizar, né? São os fazedores aí, são os construtores. No topo, vemos os projetores, que é a hierarquia. No topo da hierarquia ali, desculpa gente, não é a hierarquia, mas está acima ali, né, desses tipos guiando, como um tipo que vê, né, como essa energia está sendo gasta de maneira eficiente, está guiando a energia, está equilibrando, digamos assim, né, essa energia, esse trabalho que está sendo feito. E bem pequenininho ali, em azulzinho, né, logo do lado dos projetores, a gente tem os refletores, que constitui apenas 1% da humanidade. Então, vocês estão me ouvindo, gente? Alguém pode me dizer se vocês estão me ouvindo? Porque às vezes quando eu troco a imagem, não sai o som. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer se tá saindo som? Oi, Andréia, boa noite. Você tá me ouvindo? Muito bem? Ai, que bom, tá. Porque às vezes eu troco a imagem e o meu som ele para. Então, os refletores estão ali 1%, né? E qual que é o papel deles? Avaliar como que tá saindo todo o processo. Tá? Então, ele diz aos outros tipos se as coisas estão funcionando ou não. Então, os 4 tipos, eles possuem uma natureza. E aí, é claro que lá no detalhe, né, dentro de cada desenho, de cada tipo, é uma integração de vários aspectos, né? O gerador vai fazer o quê? Então, lá nos canais, no perfil, cada tipo, cada desenho, aí tem que vir fazer uma análise para ver de forma bem aprofundada, né? Qual que é os teus dons, o que você traz, quais que são as áreas realmente, né, que você é concebido, que o teu corpo é concebido para realizar sem resistência, tá? Em que vocês realmente encontrem a satisfação, no caso o gerador, né? A satisfação diária, cada vez mais satisfação, vai ter frustração também, mas, né? Mais frustração, mais satisfação do que frustração, o manifestador que esteja em paz, de ter trazido ali o início para tudo, né? Que ele esteja em paz de saber que os outros tipos agora estão conduzindo o resto do processo, os projetores se sentindo com sucesso, reconhecidos pela capacidade que eles têm de guiar a energia para que ela seja gasta de forma efetiva, e os refletores julgando o processo, julgando e avaliando todo o processo, se o processo está funcionando de forma correta ou não. Então, gente, quando a gente fala, sabe, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê
todos os tipos juntos. Não existe um tipo melhor, porque o manifestador, ele vai iniciar, coitado do projetor, do refletor, que não tem nenhum centro definido, o projetor, que não tem energia. Gente, não existe isso. Quando há o alinhamento, quando a gente está vivendo como a gente mesmo, não existe isso. Existe um lugar para todo mundo, existe um papel para todo mundo e existe uma forma de operar correta em que cada tipo vai viver a sua consistência material, vai viver a sua história na matéria de maneira correta, sem se sentir melhor, a superioridade. Não existe superioridade nisso. Agora, o que seria ideal, que a gente acredita que isso nós não vamos ver, então nós dentro do desenho humano, da comunidade do desenho humano internacional, original, de Hauru, cuja qual eu faço parte, não que nós sejamos pessimistas nesse sentido, mas o que a gente faz, né, o meu compromisso com o desenho humano, que eu acredito que vai durar o resto da minha vida, é para a nova geração, porque nós adultos, nós estamos muito condicionados. A gente vem de uma formação muito competitiva, a gente é muito machucado. Então, além de todos os nossos centros abertos, de todo o nosso não ser, a gente é muito machucado também como sociedade, né? No sentido... A gente nem sabe por que a gente faz o que a gente faz. A gente nem para pensar nisso. Então, não existe essa diferença de superioridade, né, ou inferioridade entre os tipos, porque todos eles são importantes. Para que as coisas funcionassem corretamente, para que a gente não se matasse um ao outro, né, para que não existisse tanto caos no mundo, seria um trabalho em equipe. Mas não é assim que acontece, né? Hoje a gente tem aí 99% da população, né, trabalhando como geradores e gerando, nem sabiam o quê, né, totalmente desconectados aí daquilo que realmente vieram fazer na vida. Então, dito isso, tá, eu vou falar um pouco, né, agora das dúvidas sobre os refletores, desmistificar algumas coisas, tá? Eu recebi pouquíssimas perguntas, porque quase não tem, né, aqui no Instagram. Eu acho que eu recebi um comentário de uma refletora, mas por que para os outros tipos é importante, né? É importante compreender. Ah, temos um refletor. Oi, Edu, eu acabei de falar. Nossa, não tem nenhum refletor, porque é difícil, né? Bem-vindo, bem-vindo, obrigada. Por acaso caí aqui. Nossa, bem-vindo. Depois você vê o começo, tá? Eu vou entrar agora no conteúdo e inclusive desmistificar bastante coisa, tá? Porque depois você vê o comecinho da live, eu falei que eu tenho os 4 tipos da minha família, entre os meus irmãos, eu tenho uma irmã refletora, a minha irmã mais velha é refletora, e a gente sabe o quanto que o refletor, até o advento do desenho humano, na verdade, porque sem desenho humano, né, no máximo aí um profissional de psicologia na área da terapia muito bom para identificar que essa pessoa, né, não tem nenhum problema, ela só é diferente. Mas até o advento do desenho humano, os refletores, eles se sentem muito excluídos no sentido... A minha irmã, por exemplo, sempre foi sabe assim, julgada e diagnosticada até algumas vezes com diversos distúrbios que ela não queria, porque o refletor, na verdade, ele é um reflexo do ambiente. Então, se ele não tá num ambiente correto, num ambiente em que ele possa, né, se regenerar a aura dele, porque ele conecta com tudo. Imagina que a aura do refletor é uma antena ambulante, é uma antena parabólica ambulante. E não é porque ele tem todos esses centros abertos e que a aura reflexiva do refletor seja uma aura mais vulnerável do que do projetor, por exemplo. É uma aura potente, porque é uma aura
que faz uma leitura aprofundada no ambiente e percebe. Então, de todos os tipos, até mais do que o projetor, que penetra e faz a leitura também, o refletor, essa aura sensível dele faz praticamente um download. Peraí que passou um avião aqui. Gente, eu vou sair do vídeo agora e eu acho que vai dar um problema no áudio. Se der, vocês me falam, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês aqui, porque o meu celular, ele precisa ser trocado o quanto antes. Alguém pode me dizer se tá saindo meu som ainda, por favor? Tá tudo certo? Beleza. Porque outro dia eu fiquei falando, e daí assim, tava sem som. Então, a primeira desmistificação, não sei se existe essa palavra, gente, eu invento algumas palavras, tá? Eu sou escritora, então minha imaginação vai longe, então às vezes eu invento minha própria língua. Então, por favor, não me julguem. Só o refletor pode julgar, porque esse é o papel dele. Então, primeiro, tá, mito sendo desmistificado. Gente, o refletor, ele não precisa ser deixado num quarto, sozinho, isolado da sociedade. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a sociedade precisa dele ali avaliando o processo, porque esses são os tipos mais justos, conscientes, se eles estão alinhados, vivendo como eles mesmos, é claro, porque essa aura, né, deles é uma aura que, de todos os 4 tipos, é a aura que mais está em conexão com o cosmo, então com o tempo dos neutrinos, principalmente. Daqui a pouco eu já vou mostrar mais uma imagem aqui sobre o ciclo de 28 dias, porque são extremamente abertos ao condicionamento, principalmente da Lua, então são muito afetados pelo ciclo lunar, e vou mostrar isso também. Então, eles estão conectados, né, fora, inclusive, do planeta, com a natureza, então com os ciclos da natureza, com as estações, com o clima, com o ambiente, com tudo que está acontecendo no ambiente, né, e por último, com a sociedade, né, com as pessoas, com a comunhão. Então, para o tipo refletor, é muito importante eles terem realmente ali uma comunidade que eles se sintam bem, né? A família, os filhos, porque eles vão estar refletindo ali os próprios filhos, né? As crianças. O refletor, ele precisa realmente desse ambiente, né, seguro, em que ele possa ser ele mesmo, porque estão aqui para fluir com a natureza. Tanto que eles precisam esperar no mínimo 28 dias para terem clareza sobre qualquer coisa. No mínimo 28 dias. Então, um corpo refletor, antes de 28 dias, não tem clareza. Pode ter, às vezes, consciência no momento, dependendo das pessoas que ele convive, né? Se é um gerador sacral ali, vai estar amplificando aquele sacral do gerador, então ele vai ter a sensação, né, de que sabe algo ali, mas não é ele. Então, né, decidir na hora é algo que não é correto para um tipo refletor, e o primeiro alívio, né, eu acho que assim, uma virada de chave para o refletor é quando ele sabe que ele não precisa ser uma pessoa instantânea. Que tudo bem para ele ter esse tempo. Que quando passa lá, né, 4 semanas, ele vai começar a enxergar as coisas, ele de repente ali algo que era muito confuso, vai ficar claríssimo para ele. Para ele e para onde ele está inserido lá, porque no trabalho, né, no seu ambiente, se os outros tipos permitem o refletor ser quem ele vai trazer uma contribuição absurda
pro time. Porque quando ele passa pelo processo, né, lá do tempo, do ciclo lunar dele, ele vai conseguir avaliar com precisão, o que vai ser muito benéfico para o grupo, né, para a comunidade da qual ele está inserido. Então eu vou falar, assim, eu já estou falando, né, quem são os refletores, vou falar também o papel deles, e também quero falar, né, por último, de como os outros tipos podem reconhecer a sabedoria profunda, tá, dos refletores, porque o tipo refletor é muito importante para eles, né, se não tem a análise, ter a análise e também eles conhecerem outros refletores, entrarem em contato com outros refletores, né, quem tá aqui depois pode me chamar, que eu posso recomendar ao pessoal da escola, tem refletor, tem analista refletor. Mas assim, são duas tarefas, né? Então, é pro refletor, para ele aprender a ser ele mesmo, né? Se reeducar, se posicionar na vida como um ser humano que sim possui uma autoridade, que é lunar, mas ele tem uma autoridade, né? Não é que ele não tem uma autoridade interna consistente, ele tem uma autoridade que, né, é mutativa através desses 28 dias, mas ele tem uma autoridade. E que apesar de ele não ter nenhum centro definido, ele vai ser ele não é fixo, mas durante os trânsitos ele vai ser um pouco de tudo, na verdade, né? Ele só não pode se identificar, né, com essas múltiplas fases que ele vai ter. E sim confiar no papel que ele veio desenvolver. E confiar que quando ele está alinhado, vivendo esses ciclos tranquilamente, não como um deficiente, uma pessoa, né, isolada da sociedade, mas como ele mesmo, que então ele vai naturalmente desenvolver esse papel, né? E esse papel, ele é extremamente específico. Ele é extremamente específico, principalmente para depois de 2027, que a gente tem um ciclo, a gente encerra um ciclo mutacional, tá? E não é assunto para essa live, não é nem assunto para eu estar falando aqui, isso é um assunto bem avançado de desenho humano, mas em 2027 a gente passa aí por uma grande mutação nos nossos corpos, então as crianças que nascem, a nova humanidade, na verdade, a gente vai ser um outro tipo aí de modelo, digamos assim. Somos homo sapiens, né, em trânsitos ainda, e a gente já teve vários níveis, né, de evolução, e a gente está chegando agora nessa última etapa. E o papel do refletor é um papel muito requintado, né, tanto os que já estão aí entre nós, quanto os que vão estar aí entre nós ainda, que é através dessa aura, né, que julga de forma muito justa e com precisão aquilo que está funcionando ou não, né? Então eles possuem uma aura discreta. Então é uma aura discreta, calma, que quando alinhada eles vão sentir o lugar que é correto para eles. E um local em que eles possam refletir o não ser do mundo. Agora, eles precisam estar com pessoas que também reconheçam isso nele. Então, se você vive com um refletor, né, você permitir que o refletor avalie sem ter o julgamento, né, você se abrir para a perspectiva do refletor. A minha irmã, por exemplo, depois que eu comecei a estudar desenho humano, mesmo com os convites que eu tive como projetora, convites que envolveram grandes decisões na minha vida, sempre quando eu tô lá em Curitiba, eu adoro passar um tempo com ela e deixar ser ela mesma. Porque ela nunca se deu conta, assim, do quanto que naturalmente ela já fez cada download pra mim. E teve algumas vezes que foram bem marcantes, assim, mas teve uma vez que eu tava muito iludida com uma situação, tá? Foi logo quando eu me separei, né? Você se separa, você fica naquela carência. E eu tava muito iludida com uma situação.
E eu tava contando pra ela, né? A gente tava lá na casa da minha mãe, no quarto que era meu, que era nosso, que a gente dividia o quarto. E eu contando pra ela, assim... E de repente ela falou algo... Ela falou algo, assim, que... Nossa, pegou, assim, no meu centro do coração, no meu ego, sabe? E aquilo me mutou. Eu senti assim, eu falei, nossa, mas da onde que ela tirou isso? Mas foi um julgamento, uma avaliação que foi assim, olha, direto. E era aquilo que eu precisava ouvir, porque do jeito que ela falou, ela fez uma leitura toda em mim. E é claro que eu estava receptiva, né, e aberta para a avaliação dela. E depois que ela disse aquilo, eu não tinha como não olhar para aquilo. Eu não tinha como não mudar o rumo ali das decisões que eu estava tomando. Então, imagina a riqueza que é essa aura, né, do refletor, porque ela estava refletindo o meu não ser. Porque o que ela refletiu, o que ela trouxe ali para mim, e de uma maneira muito natural, era a verdade. Eu pude me enxergar nela todo o meu não ser. Então imaginem, né, um refletor quando alinhado num trabalho, numa empresa, quando ele pode ser ele mesmo. Vocês têm ideia do quanto que esse refletor pode assim contribuir para o negócio, contribuir para o grupo, desde que, sabe, as pessoas se abram para pensar fora da cabeça que pensa que sabe das coisas. E observar mais a capacidade inerente das pessoas, porque a gente tem essa capacidade. Agora também cabe ao refletor, né? Cabe ao refletor e na verdade a todos os tipos se poupar, pagar o preço no começo, porque quando a gente chega no desenho humano, e eu acho que isso acontece para qualquer tipo, né? Mas os refletores e os projetores são os tipos não energéticos, então são os que tendem mais a sofrer em sair de um local de trabalho onde se sintam escravizados, ou de um relacionamento que seja, né? Porque muitas vezes a gente não tá num trabalho que a gente se sente escravizado, mas a gente tá num relacionamento com um cônjuge que tem mais condições financeiras do que nós, que a gente tem uma certa dependência material. Eu passei por isso e eu achava que, nossa, meu Deus, se eu me separar, nossa, eu não vou conseguir, porque o meu dilema era 2. Além de me separar, era eu como projetora, né, com esse sacral aberto, não saber se eu ia dar conta, né, de me sustentar e fazer o que eu amo, que é continuar com os mapas, com as análises, com a numerologia, só na época de constelação familiar, agora os 3, né, numerologia, astrologia, constelação familiar e desenho humano, que me abriu bastante aí, né, muitas portas, né? Eu dominar todos esses conhecimentos juntos. Então, o papel deles, né, é enxergar a humanidade se perpetrando sobre si mesmo. Porque é isso que a gente faz quando a gente está vivendo o nosso não ser. A gente está se auto-perpetrando. A gente não precisa de um perpetrador, de um algoz. A gente, né, a gente se auto-sacrifica, auto-se mutila. E o que eles fazem é justamente isso, é mostrar. Então, quando um gerente, né, num negócio, quando um superior ou alguém, qualquer um lá do time, está tomando a decisão correta, que aquilo pode trazer um prejuízo às vezes, ele vai refletir, ele vai avaliar. Eles sabem. Se você é refletor, você sabe. Você sabe que você não sabe como é que sabe, mas você sabe quando uma coisa não está funcionando. E os outros tipos precisam ter humildade para isso. Assim como eu tive a humildade para aceitar que eu não era uma geradora. Hoje, eu não consigo carregar as coisas. Eu não aceitava nem ajuda. Quando alguém me pergunta, eu era tão autossuficiente que eu pensava que era manifestadora, né? Saí de casa com 18 anos, vou me sustentar, saí da escola com 16, porque os professores não vão mandar em mim, saí iniciando tudo na minha vida
E, obviamente, só me deparei com amargura. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Escrevi um livro todo sobre isso. Mas se fosse hoje, certamente eu esperaria. Certamente eu aguardaria os convites, porque eu não pagaria o preço, né, que eu paguei de volta. Então, todos os tipos, na verdade, né, vão viver, né, esse papel de perpetradores sobre si mesmos quando estão vivendo o não ser, e tudo bem. E tudo bem, porque a vida como não ser também faz parte. Então a gente, né, vai tomar decisões fora da nossa autoridade, da nossa estratégia. A gente não vai conseguir, né, viver 100% alinhado, mas quando a gente sai, a gente volta mais rápido. Né? Recentemente eu vivi aí uma situação que recentemente, que eu tava sentindo como projetora que, sabe, que não era correto. E ainda assim, mesmo o meu esplênico, né, me dizendo, ainda assim, eu fui pra situação e tudo bem. No momento em que eu vi que realmente não era aquilo, eu voltei pra minha autoridade, pra minha estratégia. Eu voltei aqui, né, para aquilo que é correto pra mim. Então, né, o papel do refletor é estimular a humanidade em direção da cooperação e de uma comunhão mais equânime. Então, eles têm um papel bem específico, né, com essa capacidade de avaliar naturalmente. E quando eles estão no ambiente correto, então eles podem ter, né, esse olhar apurado e essa avaliação objetiva sobre as pessoas, sobre os negócios. Então eles têm uma perspectiva ampla, que nem se fala em inglês, eles veem the big picture, eles veem a grande figura, eles veem o filme todo. E eles têm essa habilidade única, né, de ter essa visão geral de tudo. E podem avaliar se as coisas estão progredindo ou não, né? E é para isso que eles estão aqui. Eles estão aqui para julgar mesmo, mas não para julgar com a arrogância. O julgar, né, quando a gente fala dos avaliadores, né, dos julgadores, não como uma arrogância, mas como um papel, né? Como um papel. E eles animam e levantam também a energia dos outros, né? Porque eles naturalmente enxergam a causa e o efeito. E se, né, essa comunidade que eles estão inseridos estão receptivos a eles, todos vão para um próximo nível. Então, o manifestador vai iniciar cada vez mais, né, com criatividade, cada vez de formas mais criativas. Os geradores vão gerar, vão executar, né, vão levar tudo adiante com mais satisfação, com mais energia, com mais entusiasmo, né? Os projetores vão guiar, né, com sucesso, com reconhecimento, né, com toda a capacidade intelectual que os projetores têm de trazer, né, as ideias, as soluções também. E é um renascimento para os refletores quando eles descobrem, né, essa singularidade e como que funciona a energia vital deles. Que eles são seres naturalmente cíclicos, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá, essa mandala de um corpo de um refletor. Essa foto eu tirei do livro do desenho humano, tá? Do livro definitivo do desenho humano. É esse livro aqui, ó. Inclusive, tá, gente? Já trazendo aqui, ó. Esse é o único livro original, tá? Que é a tradução do livro original, The Human Design, The Science of Differentiation, que é da escola original de Haoru Hu,
tá? Não existe outro livro que não seja esse, porque, gente, tem muito desenho humano deturpado, modificado, que não é desenho humano, tá? Misturado com outras técnicas, tem muito conteúdo ilegítimo, que não é, e só existe um conteúdo original, só um, que é da escola de Hauru. Isso aí, os analistas todos fazem parte da HDS, que é da International Human Design School, que no Brasil é a Escola de Desenho Humano Brasil. Aqui no meu feed, nos destaques, que fica lá os 3 primeiros, tem tudo ali, tá? Quem quiser, tem interesse de estudar, mas é esse livro aqui, tá? Se chama O Livro Definitivo de Desenho Humano. E essa foto eu tirei dali, porque mostra, né, o desenho de um refletor. Então, todo refletor vai ter esse desenho, né, que não tem nenhum centro definido. Entretanto, né, quando o refletor ele vem fazer a análise, ele vai ter energia vital pelas portas. Então, né, o Sol, principalmente as portas do Sol, da Terra, da Lua, a cruz de encarnação, então o perfil. Então tem todo ali um caminho, uma trajetória, um propósito de vida que esse refletor, ele vai ter através do perfil dele. A gente vai ver ali também, né, quais que são as áreas através, né, das portas, dos canais, não, porque não tem nenhum canal definido, mas das portas, das linhas, né, o que é consistente nele ali, para onde ele chama, né, que vai ser mais fluido essa avaliação. Então, a gente vê aqui, né, que o ciclo, então, para o refletor ele ter essa clareza do que ele quer, diferente dos outros tipos, né, que precisam aguardar um convite, informar, no caso do manifestador, né, o projetor aguardar um convite, dependendo da autoridade interna do projetor. Então, vão ter tipos de projetores. Então, os mais, né, comuns vai ser o projetor esplênico, que vai saber na hora se ele quer, se aceita aquele convite ou não, ou através do tempo, se ele tiver uma autoridade plexo solar como autoridade interna. E para a pessoa, seja manifestador, gerador ou projetor com autoridade plexo solar interna, vai também precisar de tempo para poder ter clareza do que quer. E o refletor, então, a autoridade dele, né, é esse tempo. Então, ele vai aguardar, né, pelo menos 28 dias, sempre ali, para ele refletir corretamente. E a Lua, né, porque todo o condicionamento do refletor, não nessa live, tá, Edu? Não é tema para essa live, tá? Mas em algum momento sim. Mas vai demorar um pouco ainda, porque eu tenho coisas. A cruz de encarnação, na verdade, mesmo na formação, tá? É a última coisa que a gente estuda. Eu nem cheguei lá ainda. Eu tô terminando a minha formação. Tô agora na fase de análise de ciclo, de conectividade entre 2 desenhos. E a gente nem chegou lá ainda, na verdade. Então, em algum momento eu vou falar, tá? Mas vai demorar um pouco, porque é bem mais, assim, complexo. Mas voltando aqui, tá? Então, os refletores que vão ver depois também, né? Porque vão ter, acredito que essas lives vão ficar gravadas, vão pro YouTube também. E vai chegar bastante gente aqui. Então, eles são fortemente condicionados por cada porta, porque a Lua, né, é um planeta que se move muito rápido. Então, num dia só, né, passa por várias portas. E o refletor vive todo esse impacto, né, não só da Lua, mas do trânsito do Sol, dos outros planetas também. Então, todos nós, né, na verdade, temos o condicionamento, né, do tempo dos neutrinos, mas os refletores, eles vão ser aqueles que mais vão sentir. Ou seja, quando tá um canal todo ativado, então vão ter refletores, por exemplo, e aí cada um é cada um. Mas dependendo, né, do trânsito,
que tiver, por exemplo, né, se o refletor, se ele tem uma porta e os planetas de trânsitos mais lentos, como Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né, estão em trânsito ali, que são planetas que ficam 4, 2 anos, 1 ano e meio, né, em cada porta. Então, o refletor, ele pode, dependendo, né, do desenho dele, às vezes ficar 4 anos com uma definição. 4 anos com um corpo de gerador, com um corpo de projetor, com um corpo de manifestador. Por isso que para o refletor é primordial para ele estar em dia anualmente com a análise de ciclo dele, que seria o retorno solar, né? Que seria como vai ser o teu condicionamento ali durante aquele ano. Todos os tipos, na verdade, né? Mas o refletor, assim, principalmente, porque você vai saber, né, que tipo de corpo você vai estar andando ali, né, vivendo durante aquele ano. Então, é isso, eu queria mostrar, tá, a importância, né, desse tempo que dá para eles, né, a oportunidade, né, ao longo do mês de sentir o que eles realmente querem. Agora, né, eu vou finalizar, já tô terminando aqui, é tanta coisa, na verdade eu tava assim, eu demorei para fazer do refletor. O do manifestador foi bem desafiador para mim. Qualquer tipo é desafiador, porque a gente não sabe como é que é ser o outro tipo, por mais que eu estude muito. Mas do refletor, eu estudei bastante, ontem eu fiquei até tarde estudando, vendo aulas em inglês com outros professores. Eu vi uma aula que tinha vários refletores ali, tinha uns 10 refletores, todos senhores que estavam no desenho humano há 15 anos. Então, é muito legal porque eu vi o depoimento, tá, de refletores que vivem há 15 anos. Quem for refletor aí, depois quiser saber como faz para assistir, para ter acesso a isso, me chama que eu guio vocês, tá? E é muito legal porque são todos americanos, né? Então é do Human Design dos Estados Unidos. Tem o BG5, que é a escola é uma parte dentro do desenho humano só para carreira, só para quem trabalha com empresas, com carreira. E daí nessa aula tinham lá 10, 15 refletores, todos já com idade acima de 50 anos. E muito legal ver a vida profissional deles. Então, a maioria é empresário, a maioria muito bem estabilizado, sabe? Tanto financeiramente quanto socialmente. Então, é muito legal a gente ver, né, os tipos que estão há tantos anos no desenho humano, né, encontrando o lugar deles, a prosperidade deles de maneira saudável, sendo eles mesmos, construindo, agregando, né? Vivendo uma vida confortável, sim, porque porque nós somos tipos não energéticos que a gente tem que se isolar numa montanha, se isolar dos outros. Não é isso. Então, é muito legal, né? E para finalizar, hoje, aqui, essa live tão deliciosa que tá sendo do refletor, é como que os outros tipos podem reconhecer essa sabedoria profunda do refletor. Tá? Então, a primeira coisa, tá? Principalmente para os geradores, não tenham pena dos outros, de nós tipos não energéticos. Vocês não são melhores do que a gente, porque vocês têm esse sacral e vocês podem sustentar a energia a longo prazo. Então, não precisa se apavorar, né? Como se nós fôssemos dependentes, né? Somos num certo sentido, porque a gente precisa realmente desse sacral. Entretanto, a gente tem um papel fundamental, tanto quanto vocês, porque sem vocês sem a gente, a coisa não funciona. Vocês vão trabalhar, né? E vocês precisam dessa guiança, né? Dessa condução, para ir, né, conduzindo vocês ali também, para não se matarem, né, para não trocarem o trabalho pela saúde, por outras coisas que são tão importantes na vida quanto o trabalho. E isso os tipos não energéticos eles fazem muito bem. Então,
os outros tipos, né, estarem receptivos para essa capacidade, né, avaliativa do refletor. Estar receptivo, dá uma chance a ele. Então, se você é mãe de um refletor, dá uma chance de ouvir o teu filho, o que ele está avaliando ali, o que ele está julgando, mas não é ouvir com a cabeça. Não é ouvir com a cabeça. É ouvir com a tua autoridade interna. E para isso você tem que ter o teu desenho. Porque quando a gente ouve com a cabeça, no mesmo momento, a função biológica da nossa cabeça é gerar uma dúvida. E encontrar um padrão, gerar mais uma dúvida. Uma dúvida é duvidar. Então não é ouvir por aqui, é ouvir por aqui, seja lá onde for a tua autoridade interna, né? E dar a chance deles receberem e serem aquilo que eles veem, porque eles vão avaliar e julgar o processo para sempre levar a tribo para um lugar mais elevado, porque é preciso confiar que o corpo deles está fazendo um download, talvez com informação que vai chegar, que a gente não sabe nem da onde, porque a aura deles faz isso. Então, eles estão ali conectados com os neutrinos, e neutrinos é massa que carrega informação atômica, celular, o tempo inteiro. E é confiar, né? Observar, então, se é um parceiro, se é um cônjuge, refletor, né? Se você é gestor, né? Se você trabalha, tem um funcionário, tem uma equipe, né? E conhece o desenho, tem acesso, né? Tem uma pessoa muito próxima de você. Como eu dei o exemplo da minha irmã, a minha irmã, ela é valiosíssima para mim. Hoje eu penso, nossa, que sorte a minha ter uma irmã refletora. Eu vou estar em Curitiba na próxima semana, daqui a alguns dias, e assim, eu não vejo a hora de encontrar ela, porque toda vez que eu vejo ela, eu consigo realmente me ver o que eu tô me tornando. O que eu tô... E o meu não ser também, né? Como o meu ser tá me consumindo também. Então, eu presto muito atenção em tudo que ela fala, em tudo que ela avalia, porque eu dou espaço para isso. Para ela ser ela mesma, né? Porque ela é a pessoa correta para fazer essa leitura. Então, quando há essa receptividade entre os tipos, né, e finalizando, né, quando o projetor também chega no ambiente, não quer sair fazendo tudo, arrastando as cadeiras, fazendo todo o esforço físico, limpando tudo, isso vale para mim, porque eu tenho toque, tá? Eu tenho realmente problema com limpeza, porque eu não consigo, eu limpo o tempo inteiro, não consigo ficar em ambientes que tem cabelo, porque eu tenho 2 cachorros, meu cabelo cai muito. Então, assim, se eu fico um dia sem passar uma vassoura na casa, nossa, pra mim eu tenho a sensação que tá um chiqueiro. E eu fico... Claro que às vezes tem dias que eu não quero fazer e eu faço, porque eu não sei quando o suficiente é o suficiente. Hoje é um dia, por exemplo. Hoje eu tô num dia que eu tô, assim, no gás. Tô desde manhã acelerada. E amanhã vai ser outro dia. Mas eu tenho consciência, não é sempre. Sábado eu já volto pra minha caverna, como uma projetora, né? Tanto que eu tô aqui 10 horas da noite fazendo live. Acho que vocês nunca me viram tão tarde assim. Então o gerador também, né? Saber gastar com outras coisas também, né? Que a vida não é só o trabalho. Então o gerador, ele não vai conseguir... talvez perceber sozinho, né, o quanto que ele, ou talvez vai, quando ele tiver uns 80 anos, o quanto que ele deixou de viver, né, e que o tempo passou. E aí tempo a gente não recupera, outras coisas sim, mas o tempo não. Então, cada tipo, né, o manifestador, né, ele não vive isolado também, porque ele precisa de privacidade. Saber ele distinguir e ele se posicionar na vida de uma forma em que ele,
né, informe as pessoas para que as pessoas apoiem ele na necessidade de privacidade e não ele ficar com raiva e isolado sozinho. Porque no não ser é isso que vai estar acontecendo com o manifestador. Então todos nós juntos, quando a gente consegue reconhecer o quanto que a gente é diferente, então o gerador não sair iniciando, né, vai executar, vai fazer, né, fazer o que vai trazer verdadeira satisfação para ele, né, e ao mesmo tempo vai equilibrar esse sacral dele, né, durante as horas no dia ali, sim, fazer 1000 coisas, mas o quanto que ele tá fazendo, trabalho, família, amigos, diversão, lazer, né, tem tudo isso, espiritualidade, né, o dia, a nossa semana, o nosso tempo constitui muitas coisas pra gente gastar energia, não é só uma coisa. Então, e a gente, né, apreciar, né, então apreciar essa vulnerabilidade. Então, eu não tenho energia. Hoje eu sou uma pessoa, aqui hoje, dia de hoje, né? Quinta-feira. É um dia atípico pra mim, porque eu tô fazendo muitas coisas. Porque eu tô de mudança de volta aqui. Tô indo viajar. Pra quem não viu meus stories aí, aceitei um convite que tava há muito tempo já na gaveta, de uma manifestadora, inclusive. Eu vou passar um tempo na Europa. Vou passar um tempo lá, vou escrever o meu segundo livro de lá. Vou ficar um tempo com amigos e um bom tempo sozinha também, porque a minha vida vai, assim, eu preciso de um tempo agora. Eu me dediquei demais pro meu propósito. E agora eu vou me dedicar um pouco pra mim. Então eu realmente tô me presenteando, acho que pela primeira vez na vida, que eu vou fazer uma coisa assim só porque eu quero. Não porque eu quero escrever um livro para trabalhar, para fazer isso ou aquilo, mas é porque eu quero viver esse momento, sabe? Comigo mesma, ter tempo, poder acordar, sabe? Assim, ter tempo para não fazer nada se eu não quiser. Tá com um pouco de pessoas, às vezes tá sozinha também. Então eu tô assim, numa correria, porque, né, mudar de São Paulo, e daí eu vou pra Curitiba, eu vou ficar um tempo lá em Curitiba, até eu ir em agosto, né, que eu vou na primeira semana de agosto. E eu tô assim como uma geradora, então eu tô acelerada, mas é um momento, né, é um momento, porque ao mesmo tempo eu sei que eu não sou assim, que se eu vou viver uma rotina assim, todos os dias da minha vida, vai me causar prejuízos, principalmente na saúde, né? Os tipos não energéticos, quando eles não sabem parar, eles se sentem mais fracos, enfraquecidos na sua saúde mais rápido, acredito eu, que os outros tipos. Então é isso, gente. Eu espero que refletores, amigos de refletores, né, todos que tiverem contatos com refletores, seja lá da forma que for, que essa live tenha sido produtiva. Preparei com muito carinho, tá? Eu realmente procurei simplificar aqui. É claro que tem muito mais, muito mais. O desenho humano é sem fim, tá? A gente tá trabalhando em trazer bastante informação, tá? Vai vir muitas coisas aí nos próximos anos, muito material que a Escola do Desenho Humano Brasil tá produzindo. Pra quem não sabe, né, eu sou muito próxima da Meris, eu tenho ela assim como uma uma mestra mesmo. Não vou falar uma segunda mãe, porque, né, da constelação eu estaria dando um lugar muito, tirando ela, dando um lugar muito, talvez até pesado para ela. Mas eu tive muita sorte. E fui muito abençoada por eu ter chegado, né, nesse conhecimento de maneira correta, por eu ter me aproximado dela de uma forma tão bonita e genuína, porque eu morei em Florianópolis 1 ano, então além de eu estar estudando, eu tive, né, a oportunidade de conviver com ela, com a família dela, e ela
me transmitiu muito conhecimento, muita sabedoria. E eu sei, nesses 15 anos que ela tem de desenho humano, da luta que foi para ela manter esse propósito firme, que ela trouxe, né, para o Brasil, foi escolhida por Raul Uru para a gente ter hoje tudo isso. Se a gente tem esse livro, gente, esse livro aqui é uma joia rara. Esse livro aqui é um diamante. É graças a ela. E ela trabalha muito, uma geradora, dia e noite para trazer, sabe, a informação de forma correta, de forma verdadeira, sem manipulação, respeitando o tempo de cada um, sem marketing persuasivo, porque o nosso único propósito realmente é, né, que o nosso trabalho é de formiga, de acordo com o que é correto pra gente, levar a humanidade para uma vida menos ilusória, né? Realmente a gente conseguir viver nossos dilemas com mais leveza, sabe? Porque a mente, a nossa cabeça, ela é enlouquecedora quando a gente acredita, e o pior, quando a gente decide o que está acontecendo aqui. Então, cada vez mais que a gente vai vivendo nossa autoridade interna, nossa estratégia, aguardando para responder, apreciando, a gente assiste a vida, que é o que o Raul Uru mais deixou pra gente, assim, como uma libertação mesmo, é que, gente, a vida é um entretenimento. A gente tá aqui para assistir o nosso próprio filme, mas a gente interfere de forma mental o tempo inteiro. E tudo bem, porque a gente tá no processo, mas a gente já tá num nível mais avançado, né? Em que vai chegar um momento em que a gente não viver aqui dentro não vai ser uma opção. Porque vai ser enlouquecedor no mundo que a gente tá vivendo, sem desenho humano, sem a gente ter um lugar pra gente voltar, sabe? Pra nós mesmos. É enlouquecedor no meio de tudo que a gente tá vivendo hoje. Tanta informação, sabe? Tanta gente dizendo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente delegando cada vez mais, transferindo a nossa decisão pros outros. Imagina, isso é uma loucura. A gente transferir, deixar com que o outro, seja o outro quem for, decidir o que é correto ou não pra gente. Então, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais incapazes de tomar decisões sozinhas, como elas mesmas, né? O sistema do desenho humano tá aí para isso, para alinhar, para trazer você para você. Ontem eu li um professor de desenho humano que é do Havaí, que desencarnou essa semana. Tinha um texto muito bonito lá que os alunos deles colocaram no YouTube dele. É John o nome dele. E daí, no final da frase, tinha assim, como o John sempre dizia, This is the life, not my life. Essa é a vida, não é a minha vida. Então, a gente tá aqui para viver a vida, né? Porque nem isso é nossa. A gente não pode possuir ela para sempre. Né? Então, o tempo que a gente tá aqui é viver cada vez mais essa magia, sabe? Essa magia de você ser você mesmo o tempo inteiro. E não ter medo disso. E ver as maravilhas que acontecem com os nãos que você dá, quando você se coloca, quando você se posiciona, se você tem um propósito mais coletivo, né?